Rodrigo? Bem, estou ouvindo bem. Bom, pessoal, bem-vindo ao Espaço Talks. Nós vamos entrevistar agora o Rodrigo Saraiva Marinho, autor do livro A História do Brasil pelas Suas Constituições, à venda ali na banca da LVM. Logo mais vamos ter a sessão de autógrafos ali na entrada do fórum. Ler um breve currículo aqui do Rodrigo. Rodrigo Saraiva Marinho é advogado, professor, mestre em Direito Constitucional e empresário e é sócio da LVM Editora. Está aqui comigo o Júlio, Tapa da Mão Invisível. Prazer estar com vocês aqui. Rodrigo, conta para nós um pouquinho, então, o que é o livro, obviamente, pelas as Constituições do Brasil, o título já entrega, mas qual que é a análise que tu faz das Constituições? Que cada Constituição falou um pouco, quais são os benefícios que trouxeram, as desvantagens para a liberdade, ou alguns em períodos mais totalitários também. Como é que foi essa visão, essa construção do livro? Primeiro, prazer estar aqui, no Tapa da Mão Invisível, sempre é legal demais aqui no Espaço Talks, com amigos tão queridos, né? Júlio, Paulo Fux, o Richard aqui também, já de longos anos do Instituto de Estudos Empresariais. Estar no Fórum da Liberdade é sempre espetacular, sempre volto aqui, eu venho aqui desde 2012 e só melhora, né? Eu tenho momentos mágicos aqui nesse local, então é bom demais voltar para Porto Alegre, para uma terra que eu me sinto tão bem acolhido. Eu sempre brinco que depois do Ceará, o lugar que eu mais gosto de vir é o Rio Grande do Sul, porque os gaúchos têm uma característica muito positiva, né? Quando eles gostam muito, que eles não gostam, nem falam com você. Então é fácil de saber quem é seu amigo e quem não é. Gaúcho é binário. Né? Quem é fácil e quem não é. Então isso é muito interessante na lógica gaúcha. Nesse livro é interessante a gente começar por Alain Peyfet, né? Que ele vai falar sobre sociedade de confiança, antes de falar especificamente das constituições. A sociedade de confiança são aquelas em que você acredita que contratos serão cumpridos. Esse é o grande resumo disso. Ou seja, se eu tenho previsibilidade, clareza, eu vou ter uma sociedade mais rica e mais próspera. Sociedades de confiança tendem a ser mais ricas e mais prósperas, sociedades que se desconfiam. No Brasil, a gente acha a qualquer momento que contratos serão descumpridos. A gente acha que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que alguém vai sempre passar a perna na gente. A gente tem sempre essa impressão. Mas se você pensar na série de contratos que você fez hoje, né, eu saí de 3 horas da manhã de Fortaleza hoje para chegar aqui às 10h20, cheguei 10h10, 10 minutos antecipado, contrato cumprido. Peguei o Uber para vir para cá, contrato chegou certinho, contrato cumprido. Né, combinei. Tu cumpriu a tua parte também, porque tu pagou? Paguei minha parte, exatamente, prestação contra prestação. Cumpri a entrevista que eu ia dar para jornalista às 14h. Estou cumprindo o contrato que eu fiz com o Espaço Talks, eu estaria aqui às 15h. E vocês estão vendo que a maioria dos nossos contratos, então, eles são cumpridos, certo? Só que a sensação de insegurança jurídica, ela tem uma causa. E no Brasil, essa causa é exatamente ao caos constitucional que nós tivemos. A história do Brasil ela é muito interessante, em especial a história do Império Brasileiro, que é uma história que a gente deixa de lado. Eu dedico parte desse livro a essa história do Império e cada vez que eu estudei muito para esse livro, e cada vez que eu estudo, eu me encanto ainda mais com as ideias e com o momento que o Império viveu. Nós tivemos 8 constituições ou 7 constituições, se você não contar a emenda constitucional 69, e essas constituições elas foram do melhor para o pior, né? Nós temos a Constituição de 1824, que é uma Constituição monarquista, monarquia constitucional, que poderia estar em vigor até hoje, era uma Constituição muito bem feita, muito bem elaborada, com influência e com a, vamos dizer assim, comando de um gigante, que foi o Dom Pedro I, uma Constituição que ficou em vigor por mais tempo no Brasil, quase 70 anos em vigor no Brasil, mais de 70 anos em vigor, quase 70 anos em vigor no Brasil. Depois tivemos a Constituição de 1891, que foi com a Constituição do golpe, né? De golpe de 1889, foi golpe da República, sendo muito claro. Foi um golpe absurdo, equivocado, totalmente desregulado e com muito azar nosso, né? A gente teve o azar que o Dom Pedro era para ter morrido 2 anos antes. Se ele tivesse morrido na Europa, Isabel, gigantesca mulher, teria assumido e a gente teria tido talvez um pouco mais de tranquilidade, ou pelo menos mais segurança jurídica por mais tempo, né? Lembrando que no Império nunca houve em nenhum momento estado de sítio, nunca houve golpe de Estado, nunca houve esse momento. Só na regência, que foi um período republicano, que a gente teve esses problemas. Em 1891, nova Constituição, outro golpe, né, com Floriano Peixoto, que era para ter tido nova eleição, não teve, tirou Rui Barbosa de ter sido eleito naquele momento.
Depois, em 1930, um golpe no Gaúcho, esse canalha, desculpa, o canalha, talvez um dos maiores canalhas que esse país já teve como presidente, chama Getúlio Vargas, um assassino, um sacripanta, né, um canalha, que é o nome que se dá a Getúlio Vargas. Cada vez que eu estudo a história de Getúlio Vargas, mais canalha eu comprovo que ele era. Tá? Talvez o que o Rio Grande do Sul exportou de pior na história do Rio Grande do Sul tenha sido esse senhor. Tá? Foi um senhor que bombardeou o estado do Ceará. Para quem não sabe, o estado do Ceará foi o primeiro teste da nossa Força Aérea Brasileira, foi bombardear o estado do Ceará. Ninguém sabe dessa história, né? Bombardear o próprio país. Mas não foi um teste, foi um teste, para ele foi um teste militar, né? Para as pessoas que morreram naquele ali, foi um ato de guerra, né? Digamos assim. Mas foi guerra civil, né? Do próprio estado matando os seus compatriotas do interior do Ceará. Foi parecido com Canudos, era um movimento parecido com Canudos, a Força Aérea foi lá, bombardeou no governo do Getúlio Vargas, que ficou em espectro ditatorial de 30 a 34, de 34 a 37, aí teve uma guerra civil, morreu muita gente. O Brasil tem uma história que muita gente o Brasil não teve sangue, teve muito. O Brasil foi um país que teve muitas guerras, teve muito sangue, teve guerra para a independência, teve momentos de guerra muito importantes. Os gaúchos combateram muito fortemente, né, a bacia cisplatina, né, conseguiram proteger as fronteiras brasileiras por muito tempo e protegeram por muito tempo. E essa é uma realidade de guerra muito desse estado. E durante vários períodos tivemos guerras, inclusive gente como nossos cearenses lá em 33, que houveram esse bombardeio. 34, 37, uma situação de normalidade, o parlamento voltou a funcionar. 37 a 45, de novo, parlamento fechado, tudo sendo governado por decreto. Aí tiraram ele, Getúlio Vargas, né, convidaram a sair. Em 46, nova Constituição, aí já estamos aqui, 1824, 1891, 34, 37, 4 Constituições, 46, 5 Constituições. Pouco mais de 100 anos, 5 Constituições. A loucura que é você pensar em 5 Constituições em tão pouco tempo. Os americanos têm a deles desde 1788, certo? Só para dar uma noção disso. Depois disso, outro golpe, né, que é 64. Né? Em 64 teve golpe, nova Constituição, 67. Aí um golpe dentro do golpe, Constituição de 1969. Sétima Constituição, né, ou sexta mais o golpe, mas na época histórica você vai ter várias reportagens dizendo que em 69 foi nova Constituição, e em 1988 você vai ter essa porcaria de Constituição que nós temos, que é muito elogiada, fantástica, Constituição Cidadã, mas eu fico com o Roberto Campos, né, que é a Constituição que o Ulisses falava que era a Constituição dos pobres, e o Roberto Campos dizia, não, é a Constituição contra os pobres, certo? Porque ela destruiu a nossa moeda, destruiu a nossa economia, né, determinou do pinico a bomba atômica dentro dessa Constituição. A Constituição trata de tudo de maneira errada, tecnicamente errada, de forma política, mas que nós tivemos um azar muito grande, aqui só para dar esse panorama geral inicial, nós tivemos um azar muito grande dessa Constituição ela surgir antes da queda do Muro de Berlim e não depois, né, porque as ideias socialistas pareciam ainda ser razoáveis até 1988. Em 1989 ficou óbvio que aquilo ali era um caos. Né, e foi um azar muito grande do Brasil. Só para fechar o paralelo de uma monarquia que eu respeito muito, e quanto mais eu estudo a monarquia brasileira, eu respeito ainda mais, certo? Que é a monarquia inglesa. Os ingleses têm muita sorte, né? O Churchill dizia, né? Nós, quando precisamos do rei certo ou da rainha certa, ele apareceu. Né? Você que pensar hoje com Charles, né? Se fosse há 30 anos atrás, seria desgraça para a Inglaterra nele, com seus 70, quase 80 anos, não é tão mal. Até isso eles têm sorte. Né? E a gente tem muitos azares, que nós tivemos sorte com Dona Leopoldina, uma sorte imensa, com Isabel, até o exército, tão elogiado, tão fantástico, mas que na realidade é um dos maiores aspectos revolucionários do país. É quem fez Dom Pedro I ter que sair do país, é quem deu o golpe Dom Pedro II, é quem causou o golpe em 1891, é quem causou o golpe em 1930, é quem causou em 1964. Ou seja, sempre deu errado. Aí agora a solução mágica era chamar o exército de novo para fazer as coisas darem certo. Meu filho deu errado sempre. Einstein dizia, né? Só um louco acredita que fazer a mesma coisa dará um resultado diferente. Sempre deu errado. Por que vocês acham que agora vai dar certo? Excelente. No decorrer da história que tu vai colocando no teu livro, tu decorre sobre as 8 constituições, né? Sendo a primeira única da época da monarquia e todas as outras da época republicana. Na capa tu já mostra o lado que tu te inclina, porque tá o brasão do Império aqui,
Mas é lindo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, olha ele que é bem brasão bonito. bonito, né? É um espetáculo isso aqui. Olha como é feio isso aqui. Ah, o outro tá atrás. Tá feio para ter escondido. Tá bom. Essa tua predileção pela de 824, o que ela tinha de tão especial para tu achar ela melhor que as demais? E o que as outras deixaram de ter, sei lá, por que ela é tão boa? A gente às vezes tem que entender por que o liberalismo surge, né? Ele surge em contraponto a outra ideia, né? Essa ideia política, ela surge em contraponto a outra ideia. Qual era a ideia que eu tinha antes politicamente dessa ideia liberal? Era a ideia absolutista. Para quem não lembra, a ideia absolutista é a centralização do poder em geral em nome do executivo. Essa ideia é velha pra caramba, tá? Não tem nada de novo em fascismo, nazismo, comunismo, não. Isso daí é velha pra cacete. Você ter a centralização dentro de um chefe de Estado que controla como chefe de governo que executa isso. Isso sempre foi assim. A novidade histórica era você ter esse chefe de Estado, ou chefe de governo, limitado por uma Constituição. Era essa a novidade. E as ideias de liberdade, as ideias liberais surgiram em contraponto às ideias socialistas. Elas surgiram em contraponto a isso. Então, quando você tem o momentum do século XIX, em especial com Dom Pedro I, que, diferente do pai dele, que era um absolutista, diferente do irmão dele, Miguel, que era um absolutista, ele era um constitucionalista, ele era um liberal. Ele acreditava fortemente em que o poder dele tinha que ser limitado. Para mim, George Washington, olha aqui o paralelo que eu estou fazendo. George Washington está para os Estados Unidos como Dom Pedro I está para o Brasil. Dom Pedro I poderia ser um ditador, né? Ele poderia ter dominado tudo, assim como George Washington poderia. Ambos poderiam ter feito isso. Hoje é o meu pai fundador favorito americano, exatamente por essa decisão. E Dom Pedro I, ele não só ele abdicou, ele abriu mão de poder desde a Constituição de 24, ele abriu mão de poder para o filho aqui no Brasil, abriu mão de poder para a filha em Portugal, abriu mão de poder de ser rei da Espanha, abriu mão de poder de ser rei da Grécia. Então ele teve essas oportunidades. Dom Pedro I só viveu 36 anos. A história desse cara é sensacional. Só o tanto de filho que ele fez já é sensacional, que é um negócio absurdo. Mas essa é a anedota. Né? Mas tudo que ele fez além disso, foi um guerreiro, foi um cara que escreveu 2 constituições, participou da estruturação de poder, criou o país, né? Criou a estrutura do país. Né? E essa pegada com Dom Pedro, ele permite que isso aconteça. Então, quando ele escreve essa Constituição, ele se autolimita em contraponto ao absolutismo. Vários historiadores dizem que a Guerra de Portugal, a Guerra de Lisboa, né? A Guerra do Porto, a nunca vencida, certo? Em que Dom Pedro IV para Portugal ganha essa batalha, e ganha a guerra, por sua vez, ele vai ser o momento em que é a última pá de cal no absolutismo. Ali acaba o absolutismo. Ali acaba essa ideia de que você vai ter centralização de poder até o século XX, né, que volta com o nazismo, comunismo, fascismo, que são nomes bonitos para essa mesma coisa que não deixa de ser absolutismo, certo? E essa pegada e essa novidade histórica com Dom Pedro I permite que essa Constituição venha, e ele escreve a Constituição para Portugal também, tá? Só para deixar claro, que é muito semelhante à nossa, e ela tinha esse viés de ter direitos individuais, de ter a limitação do poder do Estado, de ter uma coisa de sucessão belíssima que a monarquia dá, né? Porque a monarquia é um símbolo, né? Para quem acompanha The Crown, né? Tá vendo a seriado da monarquia inglesa, né? Com a Elizabeth, você vê que é o símbolo da coroa, né? Não é o país, não é o país que tem a monarquia, né? Principalmente quando é império, é a coroa, né? Porque até tem o Resulti, no Paulo Resulti, que tem uma biografia do Dom Pedro I, ele vai fazer uma distinção sobre monarquia e reinado, que ele vai dizer que a monarquia tem por característica a dinastia ser escolhida. E o império não tem essa escolha. É tipo a obrigação do proprietário, né? Porque mesmo na Constituição, permitia que a dinastia fosse modificada. A Constituição de 1824 não tinha quórum qualificado para a mudança dela. E ela só teve uma emenda. Só uma emenda. Certo? E uma emenda muito simples. Enquanto a nossa, que tem um quórum qualificadíssimo, 2 sessões, interstício entre uma e outra, toda a sequência, já foi emendada 110 vezes. E o Rodrigo Maia se gabava na legislatura passada, dizendo que em 15 minutos ele muda a Constituição. Olha a piada. E essa Constituição que era muito fácil mudar, e ela poderia estar em vigor até hoje, muito tranquilamente, ela não está. É uma pena para o Brasil ter essa insegurança jurídica, principalmente tudo que foi feito para destruir algo tão belo, tão interessante para o país, tão rico culturalmente para o país, que foi o nosso império, certo? Que aí é bem assim, aquele do Inca e dos incapazes, né?
É mais ou menos essa realidade que nós temos. É alguém que construiu esse brasão belíssimo para o brasão ridículo da República, a ponto da gente ser ensinado que a nossa bandeira é verde porque são as matas. O amarelo é porque é o ouro. E não é nada disso, né? O verde é por causa dos Bragança e o amarelo é por causa do Habsburgo, certo? É por causa disso, certo? E a gente mentem pra gente, mentem, como mentiram vários momentos pra gente, que Dom Pedro era um irresponsável, certo? Ou que o Dom Pedro II era um cara... Com o Dom Pedro II eles não conseguem mentir, né? Porque o cara é tão fora da curva que não conseguem mentir nele. E mentem também dizendo que a Dilma foi a primeira chefe de Estado do Brasil, esquecendo de Dona Leopoldina, esquecendo de Isabel, que foram chefe de Estado. Quem assinou, né, a abolição dos escravos foi Isabel. Quem assinou a carta para a independência acontecer foi Leopoldina. Mulheres brilhantes que aconteceram. Então essa Constituição, ela constrói tudo isso, toda essa possibilidade e permite já a liberdade religiosa, permite já votos femininos, já acontece no Império. Você tem tudo que foi construído só depois na República, que aconteceu no Império, e aconteceu porque nós tínhamos uma previsibilidade, havia uma sociedade de confiança, havia uma possibilidade clara de eu começar a produzir, investir. Nós tivemos grandes empreendedores como Visconde de Mauá, gaúcho, gigante, talvez uma das melhores exportações do Rio Grande do Sul lá, coincidentemente do mesmo lugar do Getúlio Vargas, né, de São Borja. Não é coincidência, né? Então, assim, você vai ter essa característica para essa Constituição que as outras perderam. Sim. Não, Rodrigo, perfeito. Tu falou ali que a gente poderia ter aquela Constituição de Dom Pedro até hoje, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, pessoal, por que a gente não tem ela, o que foi os fatos por que a gente teve 7 Constituições depois disso tudo, por que a gente não conseguiu manter, óbvio que teve golpe republicano lá, né? Esse eu acho que é o único golpe que a gente teve realmente, assim, no Brasil, mas por que se mudou tanto a Constituição e o que essas outras Constituições também não conseguiram se manter e foi se mudando de tanto e tanto tempo? A graça do livro é essa, né? Porque ele é um livro de história, né? Eu só dou a pegada dizendo a Constituição mudou porque a história mudou. E não era para ser tanto assim, não era para ser dessa forma. Tá? A história do Brasil é assim, eu estou contando fatos históricos, dizendo assim, isso aqui coincidentemente a gente mudou a Constituição, como parecia um livro qualquer, né? Ah, vamos mudar essa bobagem aqui que está aqui, não é importante. Essa ideia da história do Brasil pelas Constituições, ela vai trazendo a seguinte sequência. Em 1889, a gente teve o golpe da República. Foi uma quartelada, tá, pessoal? Só para entender. Não houve um movimento popular, não havia um movimento de massa, não havia nada disso. Havia um cara chamado Marechal Deodoro, um frustrado, porque aqui um gaúcho estava... Gaúcho de novo, né? Os gaúchos participando de tudo, né? Um gaúcho supostamente tinha pegado a namorada dele, que ele tinha ciúme disso, né? Não vou entrar com detalhe da história, mas a anedota é essa, certo? E é fato. E achava-se que esse cara seria o novo primeiro-ministro, e Marechal Deodoro ficou muito enciumado e mesmo muito mal, já estava doente, topou participar da quartelada de um cara chamado Benjamin Constant, que era o professor da Escola Superior de Guerra naquele momento. Ou seja, as ideias positivistas que nasceram no Rio Grande do Sul, para variar, estão vendo, né? Tá voltando para o Rio Grande do Sul, né? Com 2 caras chamados Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, que influenciou depois um canalha chamado Getúlio Vargas. Esses 2 influenciaram Benjamin Constant, que passou a ter essa ideia positivista, que é a ideia lá estampada na nossa bandeira de ordem e progresso. Porque para os positivistas é primeiro ordem, depois o progresso. Essa é a pegada do Augusto Conte, que chegou até uma igreja, para vocês terem uma noção, que era a igreja positivista. E aqui nós tivemos o primeiro golpe, que foi uma quartelada, que poderia, assim, Dom Pedro II já estava velho, já não passou o poder, né, acabou ficando velho, ranzinza, se consolidando o poder, quase doente, diabético, ele quase morreu 2 anos antes, e uma pena para o Brasil que ele não tenha morrido naquele momento histórico, porque ia gerar uma massa a favor da Isabel, ia gerar um momento muito positivo para o Império, que era muito popular naquele momento, né? Porque Isabel tinha feito a abolição, isso era muito popular no Brasil e no mundo, certo? Estava cada vez mais popular. Lembrando que a abolição ela foi uma sequência de atos até chegar na Lei Áurea para isso, então foi tudo isso acontecendo. Então nós tivemos o primeiro golpe. E o primeiro golpe feito por muito, aqui para nós, né? Os republicanos dizem que era contrário era a favor da abolição dos escravos, mas que em grande parte quem fez o golpe era exatamente quem era contra, porque queria voltar ao status quo antes, e deu esse primeiro golpe. O Brasil, a República é permeada de golpes, tá, pessoal? Não só no Brasil. A única república que nunca teve um golpe, o único país presidencialista que não teve golpe de Estado foi os Estados Unidos.
Todos os outros países que têm regimes presidencialistas tiveram golpe de Estado. E mesmo os Estados Unidos tiveram 4 presidentes assassinados. Certo? Mesmo os Estados Unidos. Não teve golpe, mas mataram o povo. Então, assim, para entender essa sequência. Então você teve esse primeiro golpe dentro do golpe. Aí você vai ter outro, aí o momento histórico foi esse momento do exército, querendo mais poder, vindo de uma situação da Guerra do Paraguai, querendo uma participação maior, querendo ter uma força política maior, deu esse golpe. Em 30, depois da mentirosa República do Café com Leite, que não era bem assim, havia um interesse gaúcho muito forte em chegar no poder, que eles estavam afastados do poder há bastante tempo. E eles queriam chegar no poder novamente. E o Getúlio, que não era essa figura tão importante naquele momento histórico, quem conta isso de uma forma brilhante é o Érico Veríssimo, que é um autor que eu adoro. O meu nome Rodrigo é por causa do Capitão Rodrigo, né? Então, assim, na minha vida os gaúchos têm participação lá do certo Capitão Rodrigo, da Ana Terra e tudo, é por causa do capitão, apesar de eu me identificar muito mais com o médico lá da frente, que é aquele que acompanha no trem, né, que tem a participação política, me identifico mais com ele. Depois eu li toda a obra do Érico Veríssimo, e que é muito melhor do que o pai, do que o filho do Luiz Fernando, muito melhor. E aí você vai ter uma característica de 30, que era essa participação de fora, com a oportunidade lá de Epitácio Pessoa, lá do João Pessoa, toda a pegada de lá, que o aproveitaram, como estão aproveitando esse fato político agora, que houve esse massacre em Blumenau, estão aproveitando esse fato para criar uma legislação que vai censurar. É parecido, né, o que está acontecendo naquele momento. A história se repete, né? E para você entender que a história se repete, você tem que saber a nossa própria história. E é o que pouca gente sabe. Então, em 30 teve esse momento de golpe, um momento de comoção social. Se achava que seria feita uma nova Constituição, porque aquela era, né, era a República da Armada, era um golpe militar, foi o primeiro golpe militar que a gente teve, foi a primeira ditadura militar que a gente teve. Se esperava isso, em 30. Só que Getúlio foi lá e começou a governar por decreto. Governou por decreto 2 anos. Aí guerra civil, os paulistas foram para a guerra, morreu muita gente, certo? Morreram quase 40 mil brasileiros morreram naquela guerra. Quase ninguém sabe disso, né? Quase 40 mil brasileiros morreram nessa guerra. Né? Na fronteira, se você viu aquele seriado JK, você vai ver o começo do seriado, vai estar colocando lá a guerra dos mineiros com os paulistas, principalmente na fronteira, certo? Mas os gaúchos também entraram na guerra. Você teve um momento até chegar a um acordo com os paulistas para fazer a Constituição, né? Porque chegou no limite. E em 34 foi feita a Constituição, que a Constituição tinha, para quem não sabe, a nossa Constituição tinha educação eugênica. E a educação, tem lá previsto, pode procurar, depois procura, só para não ser eu dizendo. Entra a Constituição 34 e busca lá, educação eugênica. Vai estar lá na Constituição, na nossa Constituição de 1934, num país absolutamente miscigenado, tem lá educação eugênica. E é isso mesmo, tá? Educação eugênica é o que vocês estão pensando, tá? É exatamente o que vocês estão pensando. É a educação eugênica, está lá em 34. Quando vai a 30, aí é criada a Justiça do Trabalho, que é muito inspirada em 3 péssimas constituições, que lá no passado eu já palestrei sobre elas aqui no Rio Grande do Sul, que é a Constituição de 17, 18 e 19, que é a Constituição mexicana, a Constituição da União Soviética e a Constituição de Weimar, que para quem é do direito, é a Constituição mais elogiada pelos professores de esquerda de direito constitucional, que é a inspiração, que é a melhor, né, Jonathan? A melhor que você tem, né? A Constituição do direito nessa pegada. E que, na realidade, é a Constituição que Hitler usou até o fim do seu governo, para entender a dimensão dessa porcaria de Constituição. E aí, até em 46, você acaba a Segunda Guerra e muda o conceito político, muda o momento político, né? É um momento de maior abertura, é um momento que vai ser mais municipalista, é uma Constituição até mais interessante. Roberto Campos até defendia que devia se voltar a essa Constituição, em vez de criar a de 88, que era democrática. Então, teria uma pegada muito interessante nisso. A de 64 é outro golpe, né? Aqui marxistas vamos lá, direita e esquerda correndo para ver quem é que tomava o poder, né? Aqui não tinha democracia, não. Ninguém queria democracia aqui, não. Era um lado que queria de golpe, era o lado que queria outro golpe. Mais ou menos parecido com o que a gente viu agora. A turma queria golpe. Tá errado, porque sempre deu errado. Certo? Sempre deu errado. Então, em 64 foi um golpe. Melhorou a condição do país, melhorou nada. Melhorou nada. Toda a política da Dilma de campeões nacionais não é dela, é do Geisel, certo? Só para você entender, é do Geisel, é do regime militar. O Estado cresceu absurdamente durante o regime militar, muito fortemente, ou seja, tudo contrário ao que a gente defende. Houve cerceamento da liberdade de expressão violenta, tá certo? Tá errado, deu errado sempre.
Para mim é muito difícil entender alguém defendendo o exército revolucionário sendo alguém que vai resolver os problemas. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Quem conhece um pouquinho a história do Brasil vai ter muita dificuldade de entender isso. E quando você vai estar em 88, aí é um momento que volta todo mundo, né, que tinha sido exilado, que tinha ido para fora, e volta para isso. E faz uma Constituição que é um caos. É uma Constituição que fala de tudo, resolve tudo, se mete em tudo, cria tudo e prejudica fortemente o país, que é uma Constituição basicamente inflacionária. Rodrigo, aqui, lendo aqui a contracapa do livro, aqui tu diz, pensando em média, na média de vida de brasileiros, que é de 76 anos, uma pessoa passaria ao menos por 3 constituições brasileiras. Eu nasci em 92, então eu estou só numa Constituição. Quero saber quando é que nós vamos mudar a atual que a gente tem. Se tu acha que se mudar seria mudar para melhor e seria mudar para pior atualmente também. E só para engatar também nessa mesma pergunta, se a tua proposta é mudar, qual é a proposta de como se faz esse processo? Quem escreveu no meu livro também a apresentação foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Que tem uma Constituição chamada Libertadora. Eu fiz uma live com ele, eu critiquei a Constituição, né? Eu disse, ela é muito boa. Mas ele disse, mas essa Constituição só dá certo se todo mundo concordar com ela ao mesmo tempo. Eu disse, cara, Luiz, não existe na política. Não existe na política todo mundo concordar ao mesmo tempo agora. Você vai ter que ir para o debate. Você vai ter que ir para o amplo debate. Não é algo simples, né? Para alguém concordar, todo mundo tem que ser um ditador. E é o que eu não quero. É o que eu acho errado. Tá? Então essa é a premissa que ele tem lá. E é uma Constituição muito longa. Mas é muito boa a Constituição. Ela é muito melhor do que a que nós temos. A Constituição que você nasceu, ela já não é a de hoje, tá? Ela foi emendada 110 vezes e correndo, e contando. Certo? 110 vezes contando. Então, só para vocês entenderem como essa Constituição era caótica, de 88 a 92 a gente teve um momento de revisão constitucional. Isso não existe em direito constitucional. Eu crio uma Constituição e disse assim, daqui a 4 anos a gente revisa, para ver se deu certo. Olha a maluquice. Né? Em 88 a Constituição foi lá, promulgada, e daqui a 4 anos nós vamos analisar 2 coisas. A gente pode mudar toda a Constituição, toda ela, mesmo as cláusulas pétreas, e a gente pode também mudar o regime de governo. Tanto é que lembra, alguns vão lembrar aqui, né? Eu tinha 12 anos nessa época. No ano que tu nasceu, eu tinha 12 anos. Né? Que podia ser monarquia constitucional, podia ser presidencialismo parlamentar e podia ser monarquia parlamentar, presidencialismo parlamentar, parlamentarismo e presidencialismo. Esses três votos, que poderia ter um dos 3. E aí você teve uma ampla campanha pelo presidencialismo, que é o que todo mundo conhecia, apesar da nossa Constituição ter sido escrita. Toda a nossa Constituição foi escrita para ser parlamentarista. Toda ela, do cabo ao rabo, ela foi escrita para ser parlamentarista. A medida provisória, ela é uma medida típica de parlamentarismo. Ela foi inspirada na Constituição italiana, que ela tem uma característica, que lá é parlamentarismo. Se uma medida provisória vai e o parlamento rejeita, o gabinete cai. Porque ele perde sustentação política. Essa é a característica da medida provisória. Aqui ela virou lei. Ela deu um poder absurdo ao presidente. Absurdo. Sabe quem é que não tinha a Constituição de 1824? O rei, que foi o imperador, que sempre foi contrário à escravidão, sempre foi muito fortemente contrário a isso, fez vários discursos contra isso. Ele não podia nem apresentar lei, nem apresentar PEC, nem apresentar, muito menos ter o decreto-lei, que é a lei valendo imediatamente, ou ter a medida provisória. Ou seja, o imperador teve muito menos poder do que qualquer outra pessoa pós a República. Olha a loucura, né? Aí mentem para ti e dizem, não, mas o poder moderador era poder demais. Não era. Não era poder demais, era um não poder. Ou seja, porque nós só tivemos poder moderador durante esse período monarquia constitucional. Né? Porque era executivo, judiciário, legislativo e moderador. Que era a palavra final, que hoje é do Supremo, teoricamente, não deveria ser, mas é do Supremo e pode mudar, certo? Ela era do imperador. Mas o imperador não tinha poder para apresentar lei, não tinha poder para promulgar lei, só poderia vetar ou promulgar lei, era a única coisa que ele poderia fazer. Então você tinha essa característica. Já de 88, ela cria uma série de intercorrências para isso, causado por um cara chamado Mário Covas, que é outra anedota que está no livro. Mário Covas estava deitado no hospital, ficou doente no meio da Constituinte. Aí os 2 caras, que eram o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso, e o presidente do Congresso Constituinte, da Assembleia Constituinte,
E o FHC, que era o líder, não, o Mário Covas era o líder, mas o FHC era o líder do PSDB na época, né, que tinha recém-criado, que era já um partido que nasceu com muita força. E chegaram no hospital com o Mário Covas, disse, Covas, e aí? Presidencialismo ou parlamentarismo? Aí o Covas bateu, presidencialismo. Tu já imaginou que foi decidido pelo Mário Covas deitado numa cama qual seria o regime político desse país? Assim como foi decidido no churrasco, qual seria o valor que seria tungado das nossas contas no plano Collor. Foi decidido no churrasco, todo bebendo. Vai ser 3 mil, mais ou menos a dinheiro de hoje, tá? Vai ser 3 mil, vai ser 5 mil, 7 mil, 7 mil, 10 mil ou 15 mil reais que nós vamos tungar. Era mais ou menos esse o papo da Zélia Cardoso de Mello lá com a equipe dela. Não, aí bateram na mesa, não, vamos no equilíbrio, vamos ficar no 10 mil. Isso foi no churrasco. Assim como foi na mesa, deitado na cama. O cara lascou a República numa brincadeira dessa, porque o nosso regime era para ser um parlamentarismo, que é muito mais estável do que o regime presidencialista. Porque eu consigo mudar o governo sem eu ter, principalmente quando ele pede sustentação, nos 2 impeachments que a gente teve, sem ter um grande caos. Que é um caos, pô. Pessoal, é uma crise constitucional absurda o impeachment, tá? Para quem lembra do Collor, o país para. Para quem lembra da Dilma, que é muito mais recente, o país parou. Porque ele espera o que vai ser. Então isso é péssimo para a realidade brasileira. Quando você tem um parlamento, isso é feito de uma forma muito mais tranquila, segura, previsível e clara. Porque é da natureza do regime fazer isso. Perfeito. Bom, Rodrigo, nós estamos aqui em cima do horário, a gente podia ficar conversando bem mais tempo, foi uma aula com certeza. Em 30 minutos aí, uma aula. Para quem quer conhecer mais também, compra o livro do Rodrigo, né? Tá vendo ali na banca da LVM, logo mais, que horas vai ter a sessão de autógrafos? Eu espero que seja antes de 7 horas, porque eu vou palestrar com o Alex Chaffin às 7h30. Mas ali a partir de 6h45, 6h50, a gente começa a assinar livros ali na mesinha do lado, né? Ali na entrada ali do fórum. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Parabéns pelo livro. Obrigado pelo presente. Vou ler com carinho agora. Com certeza. E, pessoal, acompanhe o resto da programação do Espaço Talks, que está bem legal. Logo na sequência já vamos ter mais uma. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal.